O Bitcoin vem ganhando muita popularização nos últimos anos, desde a sua criação em 2009 e esse ano ainda mais com o lançamento dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. O interesse institucionais e de pessoas, grandes investidores, não para de aumentar. Mas se o Bitcoin está virando um investimento de longo prazo, como é possível passar isso para as próximas gerações? Como transmitir seu legado até em Bitcoin como herança? Bom, primeiro precisamos entender que o Bitcoin, ele está se tornando uma reserva de valor e um investimento de longo prazo. E por que isso está acontecendo? Porque em 1971, o presidente Richard Nixon, ele acabou com o Acordo de Bretton Woods, em que existia um lastro em ouro para o dólar e também para todas as moedas do mundo. Existia um lastro, um limite para os governos não imprimirem muito dinheiro. E depois que esse lastro acabou, a impressão de dinheiro aumentou muito. Só para ter uma ideia, a onça Troy, que equivale a mais ou menos 31 gramas, equivalia a 35 dólares. Então existia a conversibilidade de ouro em dólares. Uma onça Troy, 35 dólares. Em 1971, passou para uma onça Troy, 880 dólares em apenas 9 anos. Em 1980, o ouro se valorizou mais do que 20 vezes em relação ao dólar americano. Não é à toa que houve uma onda de hiperinflação, inclusive em alguns países, como o Brasil nos anos 1980 e 1990. Mesmo o dólar, que pra gente é considerado uma moeda forte, desde a criação do Banco Central americano em 1913, o dólar já perdeu seu poder de compra em mais de 95%. Então é nesse contexto que o Bitcoin e o ouro, eles fazem sentido como investimento de longo prazo e como reserva de valor. E é por isso que ele sim é investimento, tanto o ouro quanto o Bitcoin, mesmo sem gerar caixa, mesmo sem gerar dividendo. Essa, na verdade, é a grande crítica de muitos gestores e muitos investidores profissionais. Porque eles falam, mas o Bitcoin não é investimento, porque ele não gera fluxo de caixa, ele não gera rendimento. E isso é verdade. Se a gente pensar historicamente em um padrão ouro, com um lastro em ouro, sem os governos imprimindo dinheiro como fazem já há mais de 50 anos, realmente não fazia tanto sentido. Mas nesse cenário de dinheiro fiat fiduciário que não tem lastro, sim, Bitcoin e ouro, eles fazem sentido como investimento. Mas por que Bitcoin e não o ouro? Bom, veja bem, o ouro ele já está perdendo o status de reserva. Sabe por quê? Tem uma teoria muito interessante que ela é mencionada no livro da Lynn Alden, que chama Broken Money, que seria como se fosse dinheiro quebrado na tradução literal. Ela lançou esse livro faz pouco tempo e esse livro comenta que, historicamente, o ouro foi usado como reserva, como moeda. Existiu o padrão ouro lá no século XIX, começo do século XX, que foi muito fortalecido pelo Império Britânico. Só que, antigamente, a comunicação era muito devagar. Para as pessoas, países fazerem transações em ouro, era preciso que fosse uma transação ao vivo, com presença física. Então as pessoas levavam o ouro, transportavam o ouro e faziam as transações. Porém, com a invenção do telégrafo, já no final do século XIX, isso começou a mudar. Graças aos avanços tecnológicos e à comunicação moderna, as transações em ouro começaram a ser ocorridas muito antes do transporte de ouro chegar até o local. E isso já começou tem mais de 100 anos. Então esse processo de ouro como moeda de troca, ele já está bastante desgastado desde o século XIX. Hoje em dia na internet a comunicação é instantânea, só que para você transportar ouro leva dias, semanas, é muito demorado. Por isso que cada vez mais faz sentido usar um ouro digital.
que é o papel que o Bitcoin vem fazendo. O Bitcoin, ele tem uma quantidade limitada. Não é possível pessoas controlarem. Ele é descentralizado, não existe um órgão emissor. Ele tem um limite máximo de emissão de 21 milhões de Bitcoin e já foram emitidos a maioria, já está mais de 19 milhões de Bitcoin. Então ele já está super escasso. O Bitcoin atualmente tem uma emissão de aproximadamente 0,9% de mais Bitcoins novos por ano, enquanto o ouro é perto de 2% ao ano. Então o Bitcoin já está mais escasso que o ouro e ele ainda tem essa facilidade de conversão, de fazer trocas quase instantâneas. Agora, se como eu você está no Brasil, o Bitcoin pode ser ainda mais importante. Por quê? A impressão de dinheiro, a quantidade de real, a nossa moeda criada, é muito maior do que a do dólar. Sim, é isso mesmo. Se você olhar desde 1999, quando o real tinha uma paridade 1 a 1 com o dólar, já foi impresso o M2, agregado monetário M2, que é usado para ver a quantidade de dinheiro disponível. A quantidade do M2 do real brasileiro aumentou 24 vezes, enquanto o M2 do dólar subiu aproximadamente 4,33 vezes. Então o real, existe mais de 6 vezes mais reais do que o dólar. Por isso que o nosso câmbio está indo perto de 6, porque em 1999 era 1 para 1 e agora o câmbio já está bem maior. Por isso que faz sentido alocar uma parte dos investimentos, uma parte do patrimônio em Bitcoin. O Matt Hogan, que é o CIO da Bitwise, um dos maiores ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, comentou entre os clientes dele, mesmo os clientes grandes e institucionais, eles estão colocando 1 a 2% até no portfólio em Bitcoin e alguns mais agressivos até 5%. O ouro sempre fez o papel de reserva de valor e ele era passado de geração em geração. Mas como fazer isso com o Bitcoin? Bom, o Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, eles são armazenadas em carteiras digitais. Então existe a possibilidade de você ter a custódia. Nesse caso, é preciso manter as chaves privadas em segurança. Uma das maneiras mais seguras é ter as famosas carteiras de hardware, como a Ledger e a Trezor. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, eu recomendo o material da Escola Cripto, que eu faço parte e eu sou sócio, onde tem muito conteúdo ensinando como fazer, como armazenar as criptomoedas em custódia própria. E para quem não quer fazer custódia própria, hoje a maneira mais segura são os ETFs, porque são produtos regulados, são custodiantes confiáveis. Porque deixar em corretoras de criptomoedas nunca foi recomendado. O ideal é sempre deixar com você mesmo, se você quiser ter as chaves, para você ter autocustódia, total soberania, ou também deixar com custodiantes profissionais, que seriam hoje os ETFs de Bitcoin. Tem nos Estados Unidos e também tem no Brasil. E avisar os herdeiros da existência dessas criptomoedas, seja com custódia própria ou seja em ETF. Você avisa os herdeiros para possível acontecimento que precise passar o legado para as gerações futuras. Então, assim como os outros ativos, os outros investimentos, é recomendado colocar as criptomoedas num planejamento sucessório. E o ideal é contratar um advogado especialista em direitos sucessórios e criptomoedas. Já com relação a aspectos fiscais, legislação específica para a herança de criptomoedas no Brasil, ainda não existem leis específicas. E a natureza descentralizada das criptomoedas também dificulta nesse sentido. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vem a falecer, seus herdeiros conseguem acessar facilmente o dinheiro de bancos, porque tem empresas centralizadas que têm acesso a esses fundos. Já para quem faz custódia de criptomoedas e uma carteira como a Trezor, Ledger ou MetaMask, somente com as chaves privadas é possível acessar essas carteiras. Um exemplo para quem tem Bitcoin e Ethereum em carteira própria e quer deixar um planejamento sucessório passar como herança é ter um guia, um registro em locais confiáveis, com pessoas confiáveis, um backup dessa chave privada para assim poder passar num planejamento sucessório, se possível com detalhes de percentual, quanto deixar na herança para cada herdeiro. Sempre contratar
fazer contato com um advogado, especialista em direito sucessório e criptomoedas também ajuda bastante.